eu gostaria que você acompanhasse atentamente o que nós vamos compartilhar hoje. O que nós vamos compartilhar hoje diz respeito à digital do homem e da mulher de Deus. A maior marca do Evangelho na vida de um homem e de uma mulher é o amor de Deus. Não há outra marca, não há outra característica que possa ser tão marcante, tão importante, tão fundamental quanto o amor. Chegamos então ao final da série falando sobre o fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo. E eu gostaria que você abrisse o seu coração, como você abriu agora na adoração. Eu não sei sobre você, mas eu senti claramente a presença de Deus aqui. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui falando conosco. E nós estamos falando nessa série porque nós estamos interessados no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém. Nós estamos interessados no Espírito Santo e que temos uma relação profunda com o Espírito Santo, assim como nós temos com Deus Pai e Deus Filho. Nós também queremos prestar atenção no que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração. E todo homem, toda mulher que um dia entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo veio habitar na sua vida e no seu coração, e para nos arrancar das mãos de Satanás, do império das trevas, foi necessário que nós fôssemos arrancados com mão forte de poder, e a isso nós chamamos de o batismo no Espírito, que somente um batismo no Espírito Santo poderia arrancar eu e você das mãos do império das trevas e dar essa nova vida que nós temos hoje. Então o Espírito Santo habita em nós. E agora Ele não quer apenas habitar no nosso coração, mas Ele quer presidir o nosso coração, Ele quer dirigir a nossa vida e Ele quer controlar a nossa vida, para que nós estejamos fazendo a vontade de Deus. Quem revela a nós a vontade de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que me constrange, é o Espírito Santo que me alerta, dizendo: olha, toma cuidado, que acende, que levanta aquela bandeirinha amarela, dizendo: cuidado, presta atenção. É o Espírito Santo que fala conosco, é o Espírito Santo que nos alerta: olha, não fale isso, não fale aquilo, ou fale isso, ou fale aquilo. É maravilhoso isso, nós buscarmos essa intimidade nesse nível com o Espírito Santo, de modo que eu estou muito feliz com esse texto, e com o final dessa série falando sobre aquilo que é fundamental, que é o fruto do Espírito Santo. Paulo está escrevendo a uma igreja em que ele tem muita gratidão. Paulo foi para essa região da Ásia Menor quando ele estava passando por um problema sério na sua visão. Todos sabem que Paulo tinha um problema sério de visão. E nessa região da Galácia havia então, naquela época, a maior tecnologia na oftalmologia. Então é por isso que Paulo foi para aquela região. E ali, então, ele prega o Evangelho e nasce uma igreja. E a sua primeira carta às igrejas foi a carta de Paulo aos Gálatas. Esse texto foi escrito, eu estou falando de Gálatas. Esse texto foi escrito no ano 49 depois de Cristo. O ano 49. É por isso que muitas pessoas dizem que provavelmente esse é um dos primeiros textos do Novo Testamento, o que pode ser uma verdade, não é? Isso está próximo das datas também de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Vamos ao nosso texto, o capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há necessidade de lei para amar. É por isso que não há lei. Não há lei porque não é necessário escrever nenhuma lei para te levar a desfrutar do fruto do Espírito e repartir o fruto do Espírito. O que o Pai quer é que não apenas eu e você estejamos experimentando o fruto, mas mais do que isso, repartindo o fruto. Ele quer que eu e você estejamos no nosso dia a dia, vivendo o fruto do Espírito. E se você prestar atenção nesse texto e na nossa mensagem dessa manhã, e se você puder
corajosamente fazer essa pergunta: o que vai acontecer comigo e com as pessoas que comigo residem ou moram no meu entorno, na minha família, se eu praticar, se eu estiver frutificando de acordo com o que Paulo escreveu aqui? Eu fico pensando, o que aconteceria com os casamentos? O que aconteceria em nossas famílias? O que aconteceria nos relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, colegas de trabalho, em todos os sentidos? Nós estamos falando da maior marca do Evangelho. Nós estamos falando da digital mais importante do Evangelho, que é o amor. A única coisa que nos distingue de todas as outras religiões e credos no mundo é o amor. É por isso que Paulo deixa isso claro, não apenas aqui, mas em outras cartas, que o amor é fundamental, o amor é o centro, é isso que nós temos que perseguir, é o amor de Deus, é o amor de Cristo, é o amor do Pai, é o amor do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pelo privilégio de estar aqui com os teus filhos e tuas filhas, e agora ilumina os nossos corações, ilumina as nossas mentes, derrama a tua graça e a tua bênção sobre nós, toca o nosso coração, levando-nos, ó Pai, a estarmos totalmente submissos a Ti, para que o Senhor realize em nós os frutos que o Senhor já determinou na eternidade. Pedimos que cada um desses frutos seja uma realidade na vida de todos nós aqui. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Alguém fez uma divisão interessante a respeito dessa lista do fruto do Espírito, e eu queria chamar a sua atenção para isso. Dividiu em 3 pontos. Por exemplo, o nosso relacionamento com Deus Pai. Então estão esses 3 primeiros frutos, se a gente poderia dizer assim. Porque o que ocorre com o fruto é o seguinte: a palavra fruto está no singular, todo mundo está vendo isso. Então a pergunta que sempre fazem é: se está no singular, por que depois vem amor, alegria? Depois do amor vem alegria, paz, longanimidade. Não seria frutos? Não, a questão é bem simples. Fruto é um só. É como se fosse um cacho de uva, por exemplo. Você só tem um cacho de uva, e você tem vários grãos dessa fruta deliciosa e maravilhosa e encantadora que é a uva. Ou então, quando a gente pega uma laranja, não é? Minha casa, papai sempre plantou muita laranja, e o nome certo a turma chama de tangerina, mas o nome certo é vergamota. Vocês nunca ouviram falar? Não é um palavrão, fica tranquilo. É uma palavra que fala lá na minha terra, né? E o certo é vergamota, esse é que é o nome certo. Você pega aquela fruta, você descasca, e tem vários gominhos ali, não é? Não é de uma beleza extraordinária, não é de uma beleza constrangedora. Vê como que Deus cria as coisas de uma forma impressionante. Aquela é a melhor embalagem do mundo, não é verdade? Ninguém poderia criar uma embalagem maravilhosa como aquela. Então, voltando, você tem o fruto e tem vários gomos. É exatamente isso que está acontecendo. Porque todos os demais são características, é o amor na prática. Porque quando se fala de amor, você pode pensar: o que é o amor? E aí a gente fica viajando, filosofando, tendo várias ideias, quando a palavra já deixa claro para nós o que é amor. Amor é prática, amor é ação. E como que se dá essa ação? Nessas características que nós estamos vendo aqui. O amor é alegria. A alegria significa o contentamento. Sabe o que é? Quando você experimenta o amor de Deus na sua vida, você para de procurar, acabou a busca. Quando o amor de Deus toma conta do seu coração, acabou a busca, porque você fica completamente satisfeito nele. Isto significa alegria. Alegria não é gargalhada, alegria não é risada. Eu conheço tanta gente que fica rindo o dia inteiro, mas tem um coração fechado, um coração entristecido. Eu conheço gente que dá gargalhada a todo momento, tudo acha muita graça, aquela gargalhada alta, que até as pessoas dizem: fulano está aí. E isso, na verdade, revela uma grande falta. Então, alegria, vamos entender, alegria do ponto de vista do Evangelho é contentamento, é satisfação. Por isso que Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu já estive em várias situações, disse Paulo. Eu sei o que é ter muito dinheiro, eu sei o que é passar carência. Ele está falando disso. De quem que ele recebeu? Do Pai. Por quê?
Porque toda a sua satisfação agora vem da única fonte, que é o nosso Pai e o Filho Jesus Cristo, e quem aplica isso ao nosso coração é o Espírito Santo. Amém? Exatamente isso. E depois vem a paz. Olha que interessante, esse Deus de amor, que é a fonte de todo amor, Ele proporciona então os filhos do amor, que é a alegria, a satisfação e a paz interior. O nosso Deus é o Deus da paz. O nosso Jesus, o nosso amado Senhor, é o príncipe da paz. E é isso que Ele veio trazer, Ele veio trazer descanso. Então, por favor, preste atenção. Toda vez que você está enrijecido, com dores nos ombros, completamente ansioso ou ansiosa, dominado por uma ansiedade que já virou crônica, isso significa que quem está no controle é você. Quem está no controle é você. Porque se estivesse no controle de Deus, você estaria descansado. E isso é um exercício. Tem gente que pensa que descansar é uma coisa passiva, muito pelo contrário. Se há algo que exige a nossa postura de fé e de confiança, é descansar. Porque descansar aqui significa entregar e colocar nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, toma conta disso. Eu já falei para você em outras séries de um testemunho de um amigo que era piloto de uma linha aérea nacional, e ele me contando, criado em escola dominical a vida inteira, e agora piloto da aeronave, estava se aproximando de uma cidade, começou a perder a altura, ele fez todos os procedimentos, seu copiloto, um homem experiente, fizeram tudo que tinha que fazer, e chegou ao ponto desse meu amigo, que aquela altura, comandante de aeronave, essa coisa, esse glamour que existe em torno dessa turma, né, da aeronáutica nesse país, então o cara se achava mesmo. E naquele dia, ele lembrou da escola dominical, e ele disse: Senhor, tudo que tinha que fazer aqui eu já fiz. Tudo, eu já segui todos os manuais, tive todos os procedimentos, agora eu preciso de Ti. E ele tirou as mãos do manche, e disse: Senhor, assume o controle. E naquele momento exato, o nariz do avião começou a levantar, e ele chegou seguro. E eu perguntei: qual foi a sua sensação? Eu falei: eu nunca tive uma experiência tão profunda com Deus, como naquele dia, quando eu entreguei aquela aeronave nas mãos de Deus, e aí eu aprendi que a minha vida tem que estar nas mãos dEle. Amém? Amor, alegria e paz. No segundo bloco, nós temos o nosso relacionamento com outras pessoas. Se no primeiro bloco, amor, alegria e paz, eu estou falando da minha relação com Deus, do que eu recebo de Deus, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, e que se um desses estiver faltando, a nossa relação com Deus está comprometida de alguma maneira, e você tem que ir atrás e perguntar: o que está acontecendo, Senhor? Em segundo momento, isso tem uma influência direta nas relações humanas. Se não, veja comigo: paciência, aí vem ternura, que é gentileza ou amabilidade, como estão em algumas Bíblias, e depois bondade. Paciência é aquilo que a gente suporta, quando você suporta a grosseria e a insensibilidade dos outros e se recusa a vingar-se. A gentileza, ela vai além de não desejar o mal para ninguém, mas ela deseja o bem a todos. Gentil não é aquele que só não deseja o mal para os outros, é aquele que deseja o bem para todos. A bondade, da sua maneira, ela transforma o desejo em atos. O bom não é aquele que só diz que é bom, ou que é conhecido como bom, mas aquele que pratica a bondade e toma a iniciativa de servir as pessoas, observe, e sem barganha. Sabe o que significa sem barganha? Você consegue servir uma pessoa sem barganha? Você consegue servir alguém sem contabilizar? Sem lá na frente dizer: olha, tem uma continha aqui, lembra-se daquilo? Isso é barganha. Barganha é quando você faz algo e espera algo em troca. Isso é barganha. E o que o fruto do Espírito faz conosco é nos dar uma bondade tão profunda que você simplesmente é bom com o outro. E não é para ser bonzinho. Bonzinho é outra coisa. Bonzinho é aquele que, está tudo bem, tudo que faz está tudo bem. É o legalzinho. Na família, toda família tem um cara que é bonzinho, não é assim? Aí, ou até no trabalho também tem, às vezes na empresa tem. Falou, a pessoa precisou de alguma coisa, foi em determinada pessoa, e aí não conseguiu. Aí voltou, comentou com outra que disse o seguinte: com quem que você falou?
falei com o fulano. Falei, não, aquilo lá é muito ruim. O muito ruim é o cara correto, é o cara ético, é o cara que faz. Ele não fica fazendo média com o patrão, não é isso. É que ele segue a regra, ele sabe que é importante. Agora, bonzinho é aquele que burla. O bonzinho é aquele que dá um jeitinho brasileiro. Se tem uma coisa maldita nesse país, chama-se jeitinho brasileiro. Isso é anti-evangelho, isso é anti-Deus, isso é anticristo. Isso entristece o Espírito Santo. Jeitinho brasileiro. Lá fora nós somos conhecidos como a turma do jeitinho. A turma que não dá para confiar, porque sempre tem um jeitinho, tem um escape. Isso pega mal até para nós como povo brasileiro. E aqui está o fruto do Espírito falando sobre essa bondade. Mas em terceiro lugar, nós vemos também o nosso relacionamento conosco mesmo, através do fruto do Espírito. Se não, veja, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade aqui, que vem da palavra pistis, de fé, não é a fé salvadora, não é a fé em Cristo que cuida de mim, não é essa fé, mas a fé que, por exemplo, Jesus exercia essa fidelidade de uma maneira tão real, tão concreta, que as pessoas que se aproximaram dele e que conviviam com ele, confiavam nele, porque sabiam que o que ele falava tinha razão, ou seja, ele tem tutano, ele tem moral para falar isso. É crer que o camarada, o que ele fala tem validade. Para os mais antigos aqui, que foram crentes desde a época de 70, eu não tenho 100 anos, tá? Fica tranquilo, mas quem que não lembra aqui daquela época que a palavra de um crente valia? E tem bastante gente de cabeça branca aqui que sabe o que eu estou falando. A palavra do crente valia. Se o cara dissesse, vou pagar dia tal, acabou. Não precisa mais nada. Alguns da geração nova aqui nem acreditam nisso que eu estou falando. Acham que eu sou um ET do outro mundo. Pois é, mas isso existiu aqui nesse país. Quando você falava que ia estar lá no dia tal, estava. Quando você falava que ia pagar no dia tal, pagava. Não tem esse negócio. Eu sou do tempo da cadernetinha da padaria, da venda do seu Irineu, que eu lembro. Meu pai dizia, vai lá, meu filho. E ele tinha uma cadernetinha em casa e outra lá a gente chamava de venda, que é o nome certo também, não sei se vocês sabiam disso. O nome certo é venda, a turma chama de empório, não sei o que, não, gente. O nome certo é venda. Aí o meu pai falava, vai lá, Zezinho, comprar não sei o quê. Me dava uma listinha, claro que eu não lembrava sempre, então tinha que levar a listinha, um papelzinho. E ele colocava aqui, conferia lá. E eu vi o meu pai e minha mãe incansável vezes durante a minha vida, fazendo as contas que tinha que acertar com o seu Irineu. Era tudo assim, ninguém brincava. Por isso que eu era conhecido no meu bairro como protestante, de família protestante. Olha lá vai o protestante. Entendeu? Era nessa época onde as pessoas realmente acreditavam nos outros, tinha caráter, credibilidade. Agora pense comigo, olha para esse país, olha a crise de credibilidade que nós vivemos, com todo respeito aos advogados que tem aqui, que são vários. Olha a crise que nós estamos vivendo no judiciário, por exemplo. É um negócio seríssimo, credibilidade como fruto do Espírito, mas a igreja também está em descrédito. A igreja também, infelizmente, está nas manchetes, infelizmente, e sempre com uma notícia ruim em cima da outra. Você entendeu? Eu quero lembrar para você que nós temos que fazer uma separação muito clara entre o CNPJ e a igreja de I maiúsculo. A igreja de Jesus é totalmente diferente, não tem nenhum compromisso com agenda política, com conversa daqui e de lá. Não tem nenhum compromisso. O compromisso da igreja de I maiúsculo é com a palavra de Deus e com o evangelho do Senhor Jesus. Pode dizer amém para isso, irmão? Seguindo, vem a mansidão. A mansidão não tem a ver com fraqueza ou omissão, como também faz parte, de algum modo, da cultura desse país. Essa é a cultura que diz que quem é manso é bobo, pode ser passado para trás. As pessoas não têm nem coragem de dizer, olha, eu estou buscando mansidão para o meu coração, porque senão vai ser alvo de chacota, vai ser alvo de piada, de escárnio. Mansidão é a força e a energia debaixo de controle. Isso é ter mansidão. Ela normalmente é testada nos nossos dia a dia, nos nossos relacionamentos, especialmente na hora de reagir. Aí você vai saber se você está diante de um homem ou de uma mulher manso ou não. Jesus, sobre ele se diz, ele é humilde e manso de coração. Eu vou te fazer uma pergunta. Naquele dia em que Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos olhou para ele e perguntou, o que é a verdade?
E aí quis inquirir Jesus ali na frente obviamente que ele estava cercado de generais, oficiais, autoridades. Então estava naquele ambiente. E olhando para Jesus, ele faz essa pergunta. E aí Jesus não responde, ele fica simplesmente em silêncio. Ele está ali completamente entregue nas mãos do Pai. Ele não se defende. Ele não se defende. Quem conhece aqui os textos proféticos que já pré-anunciaram a vinda do Messias e do Cordeiro, entendeu? Vai lembrar que Isaías disse que ele não abriria sua boca, ele não se defenderia. E essa palavra estava se cumprindo também na frente ou na presença de Pilatos, que não respondeu. E aí Pilatos, dentro da sua arrogância, porque ele é a autoridade maior ali, e disse: olha, você sabia que eu tenho autoridade para fazer isso, para fazer aquilo, para não sei o quê, toda aquela história que você conhece, a narrativa, sabe do que eu estou falando? Jesus olhou para ele e disse: deixa eu falar uma coisa para você. E isso olhando nos olhos de Pilatos. Você não teria essa autoridade se não tivesse vindo do céu, se o meu Pai não tivesse dado para você. Foi assim que Jesus reagiu. Você entendeu? Jesus poderia ter dito muito mais. Ele só disse isso. É isso. O cordeiro, tendo uma postura de cordeiro. É por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus. É porque ele tem uma postura mansa. Queridos irmãos e irmãs, eu não nasci manso e nem você. Nós não nascemos. Isso vem de Deus, como eu vou falar daqui a pouco. Mas em último lugar, tem o domínio próprio. Domínio próprio é o controle sobre a língua. Tem gente que fala demais. Você conhece gente que fala demais? Que conversa demais. Não vale cutucar, tá bom? Que conversa demais. E não vale lembrar também daquela pessoa. Mas nós falamos demais. Sabe uma pessoa que falava demais? E que esse era o problema dele, o pecado dele, e ele confessou? Quem lembra? Isaías. Aquela brasa que saiu do altar tocou aonde? A boca de Isaías. E ele disse: com a brasa do altar tocaste a minha boca. E ali ele se quebrantou. Ali ele disse: eu nasci no meio de um povo de impuros lábios, e eu sou um homem de lábios impuros, e eu vi o Senhor. Então é só quando a gente vê realmente a ação de Deus em nossa vida que a gente fecha a boca. Nós precisamos fechar a nossa boca, com todo o respeito que eu estou falando isso. Nós precisamos falar menos, ouvir mais, prestar atenção mais. E isso só é feito com domínio próprio. Domínio próprio sobre a língua, sobre as reações. Uma das coisas mais difíceis de nós termos domínio próprio é na hora da reação. De vez em quando eu sou pego de surpresa. E quando eu sou pego de surpresa, eu sou tentado a reagir na carne, sem refletir. Esse é o perigo. Você reage na emoção. E a proposta do Evangelho, a proposta do Espírito Santo, o fruto do Espírito é domínio próprio, meu amigo. Domínio próprio. Antes de abrir a boca, pensa. Eu sei que tem irmãos que até de maneira jocosa, brincalhona, fala: não, fulana tem um pavio assim, eu nem tenho pavio. Isso é uma vergonha, um homem ou uma mulher de Deus dizer que não tem pavio. Porque você vai realmente contra a um princípio do fruto do Espírito. Porque todo homem, toda mulher recebe esse fruto maravilhoso que é o dom, que é o domínio próprio. Agora, com toda sinceridade, o domínio próprio já te salvou de muita situação difícil. A mim, muitas. E de você? Eu já fui salvo em tantas situações por causa do domínio próprio. Você entendeu? E todas as vezes que eu abri a minha boca de modo impensado, sem reflexão, eu só causei prejuízo. E isso me cansou, porque eu tinha que ir lá, pedir perdão para as pessoas, conversar com as pessoas. E até eu digo que eu cansei de ficar pedindo perdão para as pessoas. E eu falei: Deus, até quando eu vou ficar pedindo perdão para as pessoas? Eu não vou dizer para você que eu ouvi a voz de Deus, mas um sentimento crescente dentro de mim foi: fecha a sua boca. Fala menos. Pensa no que você vai falar. Domínio próprio.
Domínio próprio em relação aos meus pensamentos. Tem gente que está em alta às 8 horas da manhã e 8:02 ele já está lá no fundo do vale. É uma coisa impressionante. Essa instabilidade, essa vida pusilânime, que ora em cima, ora embaixo o tempo todo, ninguém aguenta isso. Pensamentos negativos. Claro, a gente já abre o dia, a gente já começa o dia, com todo o respeito que eu estou falando, e por favor não me olhe como tiozinho que é contra a tecnologia, não tem nada disso. Mas se tem uma coisa que arrebenta com a nossa motivação de manhã, é o que a gente ouve pelas mídias, através do celular, ou seja, do que for, ou de qualquer coisa. Antes de você encontrar qualquer coisa na mídia, encontre-se com Deus, com o Espírito Santo, e faça triagem, É isso que o domínio próprio faz, ele faz uma triagem nos nossos pensamentos, nos nossos apetites, porque todo pecado nasce de um apetite, todo pecado nasce de uma falta, todo excesso revela uma falta, e esta falta é que vai abrir a porta para os seus desejos e as suas paixões, e é sobre isso que o domínio próprio atua. Você já imaginou? Vamos pegar só esses dois aqui. Se em nossa casa, a partir de hoje, nós pudéssemos exercer mais a mansidão e domínio próprio, uma pergunta sincera, alguma coisa mudaria na sua casa e na sua relação com as pessoas? Se a mansidão e o domínio próprio pudessem realmente controlar a nossa vida? O fruto do Espírito é o retrato do caráter de Cristo, e ele deve ser o nosso alvo de vida também. Porque somente o Espírito Santo pode nos capacitar e frutificar nesse nível de profundidade e de verdade. O Espírito Santo, ele dá dons diferentes a diferentes discípulos. Porém, ele produz o mesmo fruto em todos nós. E aqui eu já deixei claro, então, conceituando o que é dom e o que é fruto, que são coisas diferentes. Os frutos são distribuídos para todo o povo. E não há uma só pessoa, homem ou mulher, por mais incapaz que ele possa pensar que seja, que não tenha pelo menos um dom do Espírito. E nenhum discípulo tem todos os dons do Espírito, porque isso é óbvio. Por exemplo, ele daria, você acha, todos os dons para mim? E o seu lugar no corpo como ficaria? Se ele já teria dado todos os dons em mim. Graças a Deus que ele me deu alguns dons. E isso ele quer dizer com isso o seguinte para mim. Ele está me lembrando todos os dias. Está vendo? Você tem alguns dons, mas você precisa de outros. Você precisa do corpo. Ou seja, cada um aqui é importante. Por isso nós estamos incentivando vocês a descobrirem que dom é esse, para que você chegue diante do Senhor e diga: Senhor, qual é o meu lugar aqui nessa comunidade? Como é que eu vou servir aqui? E aí você muito provavelmente vai ter um dom que eu não tenho. E isso vai cobrir, vai abençoar e edificar a igreja. Agora, o fruto é diferente. Todos os 9 frutos, todos nós, não apenas podemos, mas temos que tê-los reinando no nosso coração. Dá para entender o que eu estou falando? Os dons geram competição e comparação. Quem é mais antigo aqui na caminhada sabe o que eu estou falando. Dons normalmente geram competição e comparação. O fruto não. O fruto não sabe fazer isso. O fruto não sabe competir. O fruto só quer servir. O fruto só quer abençoar. O fruto só quer saber: eu estou conectado com Deus, eu estou no centro da vontade de Deus. É isso que o fruto faz. Então a vontade de Deus é que cada um de nós revele o fruto por inteiro na nossa vida. Isso porque o fruto do Espírito é de origem sobrenatural. Somente o Espírito Santo pode produzir esse fruto. Isso é maravilhoso. Não sou eu que produzo o fruto. Quem produz é o Espírito Santo. A gente vai lembrar disso daqui a pouco, no texto da videira. Ninguém pode reproduzi-lo, e o mais importante, ouça isso, ou imitá-lo. Os dons do Espírito você pode imitá-lo. Por exemplo, a glossolalia, ela está presente não apenas em muitas religiões atuais, como nas religiões antiquíssimas.
antiquíssimas, já tinha o fenômeno da glossolalia, que é o falar em línguas ou diversas línguas, etc. Vocês estão cansados de ver isso aí na televisão quando faz uma determinada reportagem focando algum grupo religioso, seja qual for a sua origem. Então é só para a gente entender isso. É só para a gente entender. O fruto, ele é impossível de ser imitado. Impossível. Ninguém imita amor. Ninguém imita amar. Ninguém imita ter paz de vez em quando. Paz superficial, epidérmica, não. Ninguém consegue isso. Porque é coisa de Deus. Ninguém pode reproduzi-lo ou imitá-lo. Ele é o responsável pela sua produção. São resultados do que o Espírito Santo produz em nós. Nunca produziríamos esse fruto, porque a natureza humana só é capaz de produzir outras coisas, chamadas por Paulo de obras da carne. Se não, veja comigo, nos versículos, no capítulo 5 ainda, versículo 19 a 21. Veja o que diz o texto de Gálatas 5, 19 a 21. Paulo está falando daquilo que o ser humano produz. E aqui, gente, deixa eu só dar um lembrete para você. Aqui não está falando de uma tribo indígena da Malásia ou da Amazônia. Aqui não está falando de uma tribo nômade lá no norte da África, no deserto do Saara. Aqui está falando de todo ser humano. Todo ser humano só sabe produzir isso aqui. É importante a gente entender isso para a gente ter um corte, entendeu? Que ninguém está fora disso, porque todos nós viemos da mesma natureza adâmica, pecadora, precisando de redenção. Então veja o versículo 19, por favor. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, elas são públicas, elas são feitas para fora do corpo, é algo visível, palpável, e são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçarias, que mais? Ódio, discórdia, ciúmes. Isso é o que eu consigo produzir. Eu não preciso de Cristo, eu não preciso de Deus, eu não preciso de nada para produzir isso. Eu, naturalmente. Eu sei que é difícil quando você dá de cara com um texto desse e ouvindo o que esse pregador está dizendo para você, porque isso vai contra algumas coisas que você acreditava, como por exemplo que você é um cara maravilhoso, como por exemplo que você é uma mulher maravilhosa, porque a mamãe sempre falou isso para você. A sua vovó sempre foi muito fofa com você e disse que você é o menino mais lindo do mundo, e você acreditou nisso, como eu também. Aí a gente cresce achando que nós somos perfeitos. E aí a gente abre a palavra e vê isso. Eu falei, como assim? Eu falei, não isso é o que todos nós somos. Todos nós somos. Basta ter condições normais de, vamos usar a palavra, a expressão, né? De temperatura e pressão, e a coisa acontece. Basta ter um ambiente propício para isso. E aí se revelam essas coisas na nossa vida. É isso que Paulo está fazendo, esse contraste. Agora você vai entender porque é que no versículo 22, a primeira expressão é uma conjunção adversativa, quando ele diz, mas o fruto do Espírito é. Mas o fruto do Espírito é, porque ele está se contrapondo ao que ele disse nos versículos anteriores. E aqui eu entro com uma outra questão. Você sabe que a Bíblia explica a própria Bíblia. E um princípio fundamental de hermenêutica, ou seja, de interpretação e de compreensão do texto bíblico, é você ler e conhecer o texto imediatamente anterior e imediatamente posterior ao texto que você está lendo. Tá certo? Aí a gente entende por que Paulo falou isso. Mas o fruto do Espírito, que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, tudo que o homem pode fazer, tudo que o homem, no gênero, estou falando do gênero, tudo que o homem pode construir é isso. São essas coisas: idolatria, feitiçaria, inimizades, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, que mais? Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, das quais eu já falei para vocês, que quem pratica essas coisas não tem como entrar no reino de Deus, porque escolheu outro tipo de vida, outro modus operandi, e é por isso que essa pessoa não tem condições de entrar no reino, porque quem vai desfrutar do reino eterno é quem já vive o reino aqui neste mundo. Essa lista revela o que somos por natureza, nossa identidade. E outra coisa que eu acho maravilhoso isso quando Paulo coloca, sabe o que é, meus irmãos? E que coloca todos nós ao resto da cruz. Não tem ninguém melhor do que ninguém.
Eu sou isso aí, ó, sem Cristo. Eu sou esta é a minha identidade sem Cristo, sem regeneração. É isso que acontece comigo. E o Espírito Santo quer trabalhar exatamente isso em nós. E quer trazer o fruto do Espírito. Ele quer mudar a nossa natureza, o nosso DNA. É um outro DNA. É uma outra natureza. Na linguagem da moçada, é uma outra conexão. Compatível. Essas coisas são incompatíveis com o reino de Deus. Que eu pratico se eu não tiver a graça de Jesus sobre a minha vida. Qualquer um de nós aqui praticamos. O Espírito Santo, no entanto, ele traz para nós uma coisa que vem do coração de Deus para o nosso coração. Amém? Então é para deixar claro que o fruto do Espírito vem e procede de Deus. Vem e procede de Deus. Agora, eu e você somos chamados pelo Espírito a deixar-se encher pelo Espírito para revelar o caráter de Jesus. Quem esteve aqui nas outras mensagens vai lembrar que o texto de Paulo, de Efésios 5,18, que diz, enchei-vos do Espírito, aquele verbo está no modo passivo, que é muito importante. Aquele verbo está no modo passivo, ou seja, não é uma ação minha, é uma ação externa que vai realizar em mim algo que só esse Deus poderia fazer. Então o que ele diz? O seguinte: eu faço toda a obra, o seu papel é apenas sair da frente, não atrapalhar, porque a obra está completa. Deus não precisa de especialistas para dizer, faça desse jeito ou daquele jeito. O nosso papel é apenas dizer, Senhor, faça em mim do teu jeito, faça em mim do teu modo, e o Senhor vai fazer. A pergunta que eu e você temos que fazer, Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? Mostra-me, eu tenho uma reunião daqui a pouco, dá-me a tua direção. Amanhã eu tenho reuniões importantes, eu tenho coisas importantes para resolver nessa semana. Eu faço uma pergunta para você, você sempre vai sozinho para essas reuniões? Somente com seu cabedal de conhecimento e de inteligência? Somente com seu know-how de experiência? Você não leva o Espírito Santo para as suas reuniões? É isso. Quando Paulo viu aquela igreja de Corinto, que ele era realmente um pastor amoroso, e viu que o que estava faltando naquela igreja era o fruto do Espírito, muito embora aquela fosse uma igreja profundamente marcada pelo Espírito Santo, e coisas maravilhosas aconteciam naquela igreja, e os dons do Espírito estavam presentes na vida da comunidade, chegou um momento que algumas pessoas acharam que aquilo, ou seja, aqueles dons, vieram deles mesmos. Eles estavam sendo usados por Deus porque estavam se achando, se jactando, dizendo, eu sou importante mesmo, eu sou ungido mesmo, eu tenho poder mesmo. E isso trouxe divisão interna para a igreja, o que foi muito triste. Paulo, como pastor daquela igreja, ele orienta, por isso ele começa no capítulo 12, 1 Coríntios 12, falando sobre os dons espirituais, e lá no cabeçalho está, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, e ele começa então a falar sobre os dons, a origem dos dons, o objetivo e a missão dos dons, mas ele abre um parêntese, mesmo ainda ao final do capítulo 12, ele diz, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, e aí ele entra no mérito da questão. Aí ele entra no mérito, aí ele entra na questão vitalícia do que estava realmente acontecendo com aquela igreja, que era a falta de amor. Olha que coisa impressionante. Essa igreja precisava aprender a amar, porque eles começaram a ficar divididos. Uns diziam, eu gosto de Pedro, aquele é um baita de um apóstolo. Eu gosto de Apolo, conhecido como um grande e excelente pregador. Eu gosto de Paulo. E tinha uma turma, adivinha, que dizia, eu não sou de nenhum desses grupos. Sabe qual era o nome dessa turma? Eles diziam, eu sou de Cristo, que é a turma mais perigosa que tem. É essa turma que fala que eu sou de Cristo. Que daí ele fala, eu sou de Cristo, acabou a conversa, concorda comigo? Ele não tem mais como é que você vai debater com a turma que é de Cristo? Mas Paulo, quando escreve para eles, ele diz, no capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos,
Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Paulo está dizendo, pessoas podem ter dons e mesmo assim não ter amor. Mas, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de transportar montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Olha que alguém para fazer isso aqui é o extremo, vamos concordar. Mas é possível fazer isso sem amor. Ele diz, mas se não tiver amor, nada disso valerá. Não tem valor algum. E aí ele continua. O amor é paciente. Eu me lembro que uma das vezes, quando eu estava lendo esse texto, e o Senhor me quebrantou bem aqui. O amor é paciente. Pensa num homem impaciente. Pensa num homem difícil. E o Senhor falou, o que falta em você é amor. Eu levei um choque. Que eu pensei que era uma pessoa que amava as pessoas. Eu nunca pensei que eu não amasse as pessoas. Aí o Senhor vem e fala, não, falta em você amor, porque é evidente a sua impaciência. A sua impaciência revela a ausência de amor. O amor é bondoso, ele não sabe fazer a maldade. O amor não inveja, não quer nada do que é do outro. Ele não se vangloria, não se jacta, dizendo eu sou o cara. Ele não se orgulha. Ele não maltrata. Que o tal da maldade é terrível. Ele não procura os seus interesses. Já pensou? Isso é amor. Isso é amor. Quando foi que Jesus teve interesse em alguma coisa de alguém? A coisa mais triste do mundo é quando você descobre que aquela relação que você tinha com um amigo, com uma amiga, às vezes até uma relação conjugal, era só por interesse. Coisa mais triste, que estava usando você, que os contatos eram interessantes, que as relações eram interessantes. Então não era com você, não era sobre você. Era sobre o que você poderia proporcionar, a porta que você poderia abrir. Depois que eu deixei de ser reverendo, sumiu um monte de amigo. E quando era reverendo, rapaz, era uma coisa impressionante. O pessoal gostava de estar perto. Quem que fazia conexão com A, com B, com C. Aí um dia eu disse, olha, eu já deixei o meu título lá no deserto. Me chame só de pastor, tá bom demais, é uma honra. Tá bom demais. E eu quero só estar com você, não tem nenhum interesse. E eu com toda a minha franqueza, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Em todo o meu coração. Eu não tenho interesse em nenhum de vocês aqui. Não tenho interesse no dinheiro de nenhum de vocês. No patrimônio de vocês. Na sua posição que você tem. Não tenho interesse em nada, nem no seu serviço. Eu quero andar com você. Porque eu também estou em busca da minha salvação. E eu sei que o dia que eu fizer isso, eu vou perder a minha alegria, a minha salvação e a minha paz interior. Porque tudo isso vem de amor. O amor não procura os seus interesses. Não procura os seus interesses. É difícil ouvir falar disso de um pastor, né, que não quer nada seu e não quer mesmo. Essa obra aqui é sustentada pela misericórdia de Deus e por amor de um grupo de pessoas. Não é um grupo pequeno não, um grupo grande. Cada um ajuda com o que pode. É por isso que a gente está aqui até hoje. É por isso que nós estamos aqui nesse lugar, que não é barato. Vocês sabem disso. Eu estou conversando com gente inteligente. Nesse mundo cheio de interesse, nós precisamos encontrar um lugar seguro onde não haja interesse, de verdade. E isso só é possível com uma comunidade cheia de amor, onde uma pessoa vem te abraçar, ela sabe que é só o abraço mesmo. É só o abraço. Não tem nada em troca, não tem nenhuma expectativa. Não tem um depois dizendo, então, irmão, tudo bem? Você pode abençoar a minha vida? O que é isso? Isso é estranho ao Evangelho. Você pode semear na minha vida? Isso é estranho ao Evangelho. Eu sei que muitos de vocês têm pé atrás com pastores. E tem que ter mesmo. Tem que ter mesmo. Por isso que você tem que se aproximar.
fazer amizade, conhecer. Aí você não leva susto. Porque eu também já levei susto com ovelha, concorda? Uma boa, né? Quem confronta se defronta. Tá bom, gente? Também já levei susto. Entendeu? Quando eu vi que o interesse era outro, os objetivos eram outros. E em casa, eu conversando com a Arlizinha, falando, cadê o fulano? Eu falei, não sei, não vi mais. O cara some na braquiara. Ninguém tem noção de onde é que o cara está. Não diz um tchau, não diz um, olha, obrigado, valeu o tempo aí, estou indo. Não diz. Tudo bem. Graças a Deus que eu aprendi isso há uns anos atrás, que o meu negócio é com o Senhor. É com Ele, que se fosse com pessoas eu estava frito. Eu ia chorar o dia inteiro. E para mim é fácil chorar, mas quando é com pessoas é mais forte. Então o amor ele não procura os seus interesses, ele não se ira facilmente, meu Deus do céu. O amor não se ira facilmente. Tem gente que é igual a Ferrari, é de 0 a 11 segundos já sai completamente. Você não percebeu que você é um homem iracundo? Você não percebeu que você é uma mulher iracunda? Cuja ira, ela domina você? Ela é mais forte do que você? É o que diz aqui, o amor não se ira facilmente, não guarda rancor. Não guarda rancor. Eu sei o que é guardar rancor. Eu já guardei rancor. Eu já guardei mágoa. Eu sei o estrago que isso faz. Eu sei o estrago que isso faz. Sabe qual foi a estratégia de Satanás? Foi dizendo, cara, se você pedir perdão para ela, ela vai dizer que ela tem razão. Ela vai montar em cima de você. Mas não é isso que a gente pensa? A gente pensa que se liberar perdão vai recompensar quem te machucou e te prejudicou. E aí eu aprendo que eu não tenho nada a ver com o que a pessoa pensa ou deixa de pensar. Eu quero saber o que Deus pensa de mim. Eu quero saber o que Jesus pensa de mim. Eu quero saber o que o Espírito Santo pensa de mim. O amor não se alegra com a injustiça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se alegra com a injustiça. Agora eu estou falando aqui diante de uma situação delicada nesse país, onde a direita e a esquerda é uma confusão. E quando morre um de um lado, todo mundo vibra. Morre um outro lado, todo mundo vibra. É uma confusão. Isso é uma tristeza o que está acontecendo. E eu digo mais. Aqui o amor está deixando claro. O amor não se alegra com uma injustiça, seja de que lado for. O amor não é capaz. Ele não sabe dizer bem feito. Não sabe dizer. Seu amigo que era sócio seu quebrou, não diga bem feito. O cara que largou a sua sociedade, foi embora e agora está aí se jactando e nananá e falando mal de você, não se defenda e não diga bem feito. Abençoe ele, mas de verdade mesmo, de verdade, passando por cima do seu orgulho, pisando em cima da sua carne, pisando em cima da sua natureza humana, pisando em cima do seu ego. Diga sinceramente, Senhor, abençoa a vida dele. Porque ao fazer isso, o Senhor olha para você e fala, então eu vou te abençoar também. Não é troca que eu estou falando. Foi o que aconteceu com Jó. Ele orou pelos seus amigos, entre aspas, porque ali aquela galera ali era pesada. Era pesada. E Deus abençoou a sorte de Jó mais do que anteriormente. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. E aí eu encerro, tudo sofre. Vamos juntos? Tudo sofre. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Os dons passam. Está aqui, ó. Os dons passam. Observe o que Paulo está falando ali. Os dons passam, eles vão passar. Que são apenas andaimes. Mas o fruto, não. O fruto, não. O que vai acontecer se eu e você pudéssemos viver cada um desse fruto na nossa vida, lá no nosso casamento, lá na nossa casa? O que vai acontecer? Eu digo para você o que vai acontecer. A sua esposa vai dizer, o que está acontecendo com você? O que foi? Tem alguma coisa errada? Eu falo, não, você está melhor. Olha que coisa boa. Glória a Deus, meus irmãos, os maridão aí. Glória a Deus. Coração de cordeiro para vocês, e não de quarto de milha. Que tem uns irmãos que é quarto de milha, que é manga larga. Fica dando coice em todo mundo, inclusive na esposa. E de repente ele se transforma num cordeiro. A mulher vai perguntar, o que houve com você? Falou, o que houve é que eu preciso tomar uma decisão em relação
ao que o Espírito Santo faz na vida de todo aquele e daquela que nele habita. Eu preciso liberar toda a minha vida nas mãos dele, e não só um pedaço. E quanto às irmãs também, as irmãs vão ser profundamente abençoadas pelo fruto do Espírito, e o marido vai dizer: o que houve com você? Ela vai poder dizer: agora estou entendendo algumas coisas que eu não entendia. Agora estou buscando do Senhor esse amor que nunca perece, esse amor que nunca termina, esse amor que eu fui resgatada por esse amor, eu fui comprada por esse amor, eu fui buscada lá no fundo do poço, foi esse amor que foi me buscar. Então agora a minha missão é receber esse amor, desfrutar desse amor e compartilhar desse amor, e distribuir esse amor por onde eu estiver. Esta é a maior marca de um homem e de uma mulher de Deus. Não é o discurso, não é a falácia, não é a conversa, é a prática do amor. Por isso eu encerro com a palavra de Paulo, quando ele diz lá no capítulo 5, ele diz ao seu final ele diz, capítulo 5, versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, 22. Vamos dizer juntos? Já que vivemos no Espírito, andemos também. Essa proposta é para você. Amém? Viva no Espírito. Viva no Espírito. Viva no Espírito. Vamos orar. Podemos orar? Podemos ter um tempo de oração? Eu queria ter um tempinho de oração. Eu acho que essa palavra, ela precisa realmente ser refletida. Queria pedir que vocês ficassem em pé, por favor, enquanto a nossa banda se aproxima aqui. Mas que você pudesse pensar no que nós estamos falando aqui. E poder confessar ao Senhor agora. Eu acho que é uma hora de confissão, uma hora importante. E nós vamos dizer: Senhor, me perdoe. Me perdoe pela minha falta de amor. Me perdoe pela minha falta de observância do Teu amor. Me perdoe se eu estou bloqueando a unção e o mover do Teu Espírito em mim. Me perdoe, Senhor. Me perdoe. E agora, Jesus, eu quero Te pedir que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos e filhas aqui nessa manhã. Pai, nós podemos ter gente sofrendo por falta de amor aqui nessa manhã. Gente que machuca com palavras, machuca com atitudes, mas não sabe como resolver isso. Ela mesma já não se suporta mais, mas ela não sabe como ser liberta e curada disso. Então eu te peço, em nome de Jesus, que Tu estejas tocando no coração dessa irmã e desse irmão e revelando a eles a verdade acerca do fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo. Fala ao coração da minha irmã, fala ao coração do meu irmão, quebra toda barreira, toda carnalidade, toda iniciativa do ego, do si mesmo. Pai, dá vitória para a tua filha e para o teu filho, para confiarem totalmente em Ti e entregarem o seu ego na cruz de Cristo, crucificá-lo na cruz, para que então o Senhor possa realizar a Tua obra completa em nossa vida, a Tua completa obra. Dá-nos o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. Repita comigo, por favor: o fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo em mim, Senhor, em mim, na minha vida, na minha casa, na minha família, todos os meus, fruto do Teu Espírito, fruto do Teu Espírito, o fruto do Teu Espírito. Livra-me de inibir o fruto do Espírito, livra-me de inibir o florescimento do Espírito na minha vida. Dá-me, Pai, dá-me uma vida santa, trabalhada por Ti, trabalha na vida do Teu povo aqui nessa manhã. E agora estende a tua mão perto de uma pessoa. Você está com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, ou está só com um amigo, não tem problema. Então aproxime-se dele ou dela e ore por ela agora e diga: Espírito Santo, abençoa esse coração. Espírito Santo, visita esse coração.
Espírito Santo, ministra esse coração. Espírito Santo, traga libertação, traga cura, traga restauração, faça algo novo no coração desse meu irmão e dessa minha irmã, em nome de Jesus. Faça isso, Espírito Santo. Faça isso, Espírito Santo. Faça isso, Espírito Santo. Faça isso, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoe essa pessoa. Abençoe, ore por ela. Ore por ela. O Senhor vai ouvir a tua oração. Quando nós oramos uns pelos outros, o Senhor abençoa. Pai, abençoa mesmo. Eu oro por esse povo aqui nessa manhã. Cada coração, cada vida, abençoa. Abençoa em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus. Amém.